E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal? Na mesma noite em que o tal meteorito apareceu na região de São Carlos, moradores do bairro do Butantã viram no céu um objeto muito brilhante que se movia de um lado para o outro. As imagens são do físico Cláudio Brasil, que também é astrônomo amador. Mas a imagem que chamou a atenção dos pesquisadores foi registrada numa noite de janeiro por um menino de 10 anos. Uma luz que permaneceu por quase meia hora no céu e que depois desceu bem perto das testemunhas. Foi em Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O primeiro a ver o objeto foi este rapaz. Começou a fazer movimentos muito rápidos, movimentos muito na vertical, na horizontal. Então eu saí para dar uma olhada, ver o que era realmente, né? Fernando pediu que o irmão, Alan, pegasse a filmadora. O menino entrou em ação e registrou as evoluções do objeto por 4 minutos e meio. De início, a luz estava longe e bem alto. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou essa? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava. A reação que eu tive quando eu pensei assim, não pode ser. Não deve existir uma coisa assim. Fiquei muito assustado. 6 pessoas da mesma família viram o estranho objeto. Poderia ser uma fraude? Difícil, porque outras pessoas na vizinhança também presenciaram o fenômeno na mesma noite, na mesma hora. Uma coisa que estava vagando, né? Começou a fazer evoluções no céu, indo naquela direção. Ela se movimentava rápido, abaixava, como se fossem voos rasantes. O que era? Não sei, não faço a menor ideia. Mas eu posso dizer com certeza que eu vi. Seria uma pipa iluminada? Um aviãozinho a controle remoto? Um balão? O engenheiro Ricardo Varela, chefe do setor de lançamentos de balões do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não acredita em nenhuma dessas hipóteses. Ele examinou a filmagem com outro engenheiro, Claudeir Covo, um antigo pesquisador de OVNIs. Os dois digitalizaram as imagens, examinaram a trajetória do objeto. E então, poderia ser um balão? Não, porque ele faz uma trajetória muito específica, né? O balão estaria sujeito ao vento, né? Então ele com certeza não faria esse tipo de movimento que se vê no filme. Varela acredita que o objeto luminoso devia medir entre 20 e 50 centímetros de diâmetro e que foi filmado a uma distância de, no máximo, 150 metros. O engenheiro afirma que se fosse algum brinquedo de controle remoto, ele faria barulho. Todas as testemunhas afirmam que não ouviram nada, nenhum tipo de ruído. Ainda segundo Varela, uma pipa não poderia evoluir desta forma numa área cheia de cabos elétricos. Para começar, o filme é super autêntico, não tem nenhum tipo de truque de fotomontagem, principalmente pelo fato que quando desfocaliza, o objeto acompanha sincronizado 100%. Para mim, que estou acostumado a analisar filmes de discos voadores em geral por muito tempo, esse é um documento excelente, foi um registro super autêntico e o importante, todo o referencial que existe na filmagem. Na sequência final do filme, a luz desaparece por trás de uma casa. Por enquanto,
enquanto, permanece o mistério sobre o estranho objeto filmado sobre as ruas de Capão Redondo. Bola de luz que durante meia hora passeou sobre as ruas de Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O astrônomo Ronaldo Mourão, do Observatório do Rio, também viu a reportagem. Foi aos arquivos, fuçou e levanta uma hipótese. O tal objeto pode ser um fenômeno conhecido como raio globular ou raio bola. É de origem elétrica, é semelhante a um relâmpago, só que em vez de tomar aquela forma, ele toma uma forma circular. E ele se desloca pelo espaço sem movimento determinado e depois desaparece. Existem registros de raio-bola desde o século passado. O astrônomo diz que já houve casos em que uma luz desse tipo entrou na casa das pessoas, passeou sem encostar em nada e saiu por uma janela. Difícil explicar por que ele assume essa forma esférica e por que ele se desloca. Não há uma explicação, não se conseguiu reproduzir ainda o fenômeno. Olha, com todo o respeito que eu tenho com o cientista Mourão... Os ufólogos discordam. Eles acham que um fenômeno elétrico não ficaria tanto tempo voando por aí. E mais. O relâmpago globular, ele tem um ruído muito agudo. Isso muitas pessoas já narraram. Esse objeto que foi filmado em Capão Redondo, ele é completamente silencioso. Para Claudeir Covo, a bola luminosa de Capão Redondo é mesmo um objeto voador não identificado. Quando se fala objeto não identificado, eu prefiro usar o termo fenômeno não identificado, porque realmente existe uma série de fenômenos que ainda são poucos conhecidos do grande público e mesmo da ciência. Façam suas apostas, senhores telespectadores.